Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Papo de SST. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o certificado de integração. A sua empresa emite o certificado de integração? Você sabia que desde o ano passado, a norma regulamentadora número 1 ela sofreu uma alteração que foi dada pela portaria SEPRT 915, que foi dada em 30 de setembro de 2019. Então, desde lá, ela fala que as empresas precisam emitir o certificado de integração. Sério? Sim, galera. Ela está falando lá no item 1.6 sobre a capacitação e treinamento, onde fala que todas as empresas, elas precisam treinar e capacitar os seus colaboradores. Isso aí não é novidade, a gente já sabe que tem que fazer o treinamento inicial ali dos colaboradores. Então, lá no item 1.6.1.1, ele diz exatamente o seguinte, ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual previstos nas normas regulamentadoras, deve ser emitido o certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, o conteúdo programático, a carga horária, a data e o local da realização do treinamento, o nome, a qualificação dos instrutores e a assinatura do responsável técnico. Por que ele fala aqui dos instrutores? Porque na sua empresa você realiza a integração somente o setor de segurança ou o setor de RH, setor de qualidade também fazem a integração. Então é importante que isso conste no certificado também. Mas será que está falando de integração essa norma? Sim, vamos ver aí o que fala o item abaixo. O item 1.6.1.2.1 ele fala o seguinte: o treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado em norma. Tá? Então, qual o treinamento inicial que ele está falando aí? Qual é o treinamento inicial que os profissionais de saúde e segurança do trabalho aplicam nas empresas antes do colaborador iniciar as atividades? Então pensa bem aí, qual que é o treinamento que nós fazemos aí antes de iniciar a atividade do trabalhador? Só pode estar falando de integração, não é mesmo? Mas qual a carga horária que eu devo seguir? Então, infelizmente, no texto ele não vai deixar claro qual é a carga horária. Ele não vai estar falando assim, tem que ser tantas horas, tá bom? No texto da NR1. Mas fala o seguinte lá no item 1.6.5, que deve ser observados os conteúdos e a carga horária previsto na respectiva norma regulamentadora. Ou seja, ele abre um espaço aí para você verificar se dentro da norma regulamentadora ou das normas regulamentadoras se existe alguma carga horária para integração. E aí nós voltamos lá para aquele texto da NR18, no item 1.28.2, que fala sobre a carga horária do treinamento de integração. Então fala o seguinte lá: o treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 horas. Muitos profissionais aí falam, putz, mas é muito tempo, a carga horária mínima de 6 horas, eu não consigo fazer. Pessoal, se você pensar um pouquinho, 6 horas fica até pouco para você fazer um treinamento de integração. E se você contar todo o momento que aquele colaborador ele está em integração com o setor de segurança, RH e tudo mais, facilmente vai passar de 6 horas. Demora um dia, 2, 3, tem empresa que demora uma semana a integração. Então é importante que você passe todo o conteúdo de forma sucinta para que o trabalhador ele não fique exposto a riscos que ele não conhece. Beleza? Então isso é muito importante. Mas e o conteúdo? Qual conteúdo eu vou aplicar na minha integração? Então, nós temos um parâmetro, uma base lá no item 18.28.2 na NR18 que diz o seguinte: o que eu posso aplicar no treinamento de integração? Então, tem que informar sobre as condições de meio ambiente de trabalho para os trabalhadores, quais são os riscos inerentes à função dele, qual o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, e informações sobre os equipamentos de proteção coletiva. E, neste caso, a NR18 fala sobre construção civil, então ela está citando aí canteiro de obras, mas podemos falar sobre os equipamentos de proteção coletiva em qualquer empresa, beleza? Complementando isso aí que a gente está falando, nós temos lá no item 1.4 da norma regulamentadora número 1, falando sobre os direitos e deveres da empresa e do empregador. Então lá nós podemos ver uma série de temas que pode ser abordado no treinamento de integração, como por exemplo aí, a gente informar os trabalhadores as medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir e eliminar os riscos,
sobre a determinação dos procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente, doenças relacionadas ao trabalho, incluindo uma análise de causas. Então, a gente pode falar sobre isso na integração de segurança da nossa empresa. E como que eu devo aplicar este treinamento? Tá? Então, neste texto atualizado da norma regulamentadora número 1, ele possibilitou a aplicação do treinamento na modalidade EAD. É isso aí que a gente está falando. Ensino à distância, ou seja, o colaborador ele não precisa estar dentro da empresa para assistir o treinamento de integração. Ah, mas como assim, Daniel? Ele pode fazer o treinamento de integração sem estar presente na empresa. Ele pode estar na casa dele antes dele iniciar a atividade dele e fazer esse treinamento à distância. Tá? Então isso é legal, porque nós pegamos um público que hoje em dia tem feito trabalho home office. Então você não deixa esse trabalhador de fora do treinamento de integração, tá bom? E além disso, a norma ela fala que nós podemos aproveitar o conteúdo do treinamento já realizado. Putz, mas o que será que é isso? Ela fala que se o treinamento do colaborador de integração ele foi feito em menos de 2 anos, ele pode ser aproveitado, né? É lógico que nós temos que levar um pouco aí em consideração o bom senso, mas nós devemos utilizar esse treinamento caso o que foi passado para ele em uma outra empresa se aplica à nossa empresa. Vamos detalhar um pouquinho mais isso, como que funciona. Vamos supor que eu entrei numa empresa, eu trabalhei lá por 1 ano e eu fiz um treinamento de integração quando eu entrei nessa empresa. Essa empresa era uma indústria química e agora eu saí desta indústria química e estou entrando em outra empresa que também é uma indústria química da mesma região, do mesmo segmento, ou até mesmo de outra região, mas que ela trabalha no mesmo segmento. Ou seja, os riscos que foram aplicados a mim naquela integração, eles são muito parecidos com o risco da minha nova empresa. Então, se a minha empresa nova quiser, ela pode, de acordo com a norma, aproveitar o treinamento de integração que eu já realizei na minha empresa passada. Por quê? Faz menos de 2 anos que eu saí da empresa e o conteúdo ele é similar ao que eu já aprendi lá. Tá bom? Então isso é a critério de cada empresa, isso está escrito lá dentro da NR1, mas nós não vamos detalhar isto aqui neste vídeo, beleza? E precisa de reciclagem esse treinamento de integração? Então, sim, na norma regulamentadora ela fala sobre 2 tipos de treinamento que nós podemos considerar como reciclagens aí, tá? Então um deles se chama eventual e outro se chama periódico. Os 2 treinamentos eles têm algumas regras específicas para que eles se apliquem, tá? De acordo com o que está escrito lá na norma. Mas isso a gente não vai falar aqui também, a gente vai deixar para um próximo vídeo, beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, pode deixar nos comentários aí. Mas e aí? A sua empresa ela faz o treinamento de integração ou não? A sua empresa emite o certificado do treinamento, caso ela faça o treinamento de integração? Deixe o seu comentário aí embaixo e me diz se a sua empresa ela realmente faz o treinamento de integração e se ela faz o treinamento de integração, se ela emite o certificado, beleza? E aí, para poder te ajudar, para você que ainda não faz ou a sua empresa não faz isso aí, eu vou deixar um modelo de certificado pronto aí para você na descrição do vídeo, beleza? Então, é só clicar no link aí na descrição do vídeo que você vai conseguir baixar o modelo de certificado, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, esse é o modelo de certificado que vai estar na descrição do vídeo aí, tá bom? Então, esse modelo de certificado está seguindo totalmente o que está escrito dentro da norma e você pode utilizar aí na sua empresa, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o like aí pra gente, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser dar mais uma força pra gente, além de se inscrever no canal e deixar o joinha, compartilhe esse vídeo aí pros seus colegas para eles saberem que precisa emitir o certificado de integração aí, conforme está escrito na norma regulamentadora número 1 vigente.